Agora eu peço aos irmãos que abram as Bíblias de vocês em Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Estamos estudando durante esse tempo a carta de Paulo aos Romanos. E nós já chegamos no capítulo 5. Temos estudado em cada pregação um trecho desta carta tão importante em que Paulo apresenta o seu evangelho, apresenta o seu pensamento, apresenta aquilo que ele recebeu para o pessoal de Roma. E havia ali em Roma tanto gentios que haviam aceito Jesus como Salvador, quanto judeus que haviam aceito Jesus como Messias. E Paulo está lidando também com essa realidade, mas ele não conhecia aquela igreja. Então ele escreve essa carta extensa tanto para lidar um pouco com esse problema de uma divisão que havia na igreja entre aqueles que eram mais apegados à lei e aqueles que entendiam direito o que era essa tal de lei, mas também apresenta o seu evangelho e apresenta aquilo que é a fé em Cristo e aquilo que realmente salva o ser humano. Por isso que ele começa a carta aos Romanos dizendo que o justo viverá pela fé, que a justificação, ou seja, você ser considerado apto para ter relacionamento com Deus e ter a vida eterna, não é uma obra, não é uma obediência a determinados mandamentos, não é um tipo de rito religioso, nem uma confissão, mas é a fé em Jesus. E isso é recebido pela graça. E ele vai explicar isso durante essa carta. Durante essa carta de Paulo aos Romanos, e a gente tem usado aqui, durante esse período, alguns recursos em que nós recomendamos também para os irmãos, na própria RTM Brasil, lá no canal do youtube.com/RTM Brasil, tem um mini curso Plano Perfeito, que o pastor Itamir Neves ministrou, são 8 vídeos, 7 ou 8 vídeos no total, em que ele vai explicar a carta aos Romanos e vai passar por cada uma das sessões que tem aqui. Também temos a Bíblia Rota 66, publicada pela Geográfica Editora, mas que é um material que vem do Rota 66, programa com o professor Luiz Saião. Existem ainda outros recursos, o próprio professor Itamir Neves escreveu um comentário sobre o livro de Romanos, existem outros livros escritos, lançados por outras editoras, mas a partir do minicurso Plano Perfeito do professor Itamir Neves, eu coloquei isso da vez que eu preguei, e coincidentemente eu fechei a última sessão, a sessão do problema que o homem tem, e estou fechando essa próxima sessão. Então, o livro de Romanos a gente pode dividir dessa maneira. Introdução, capítulo 1, de 1 a 17. Quase todos os estudiosos vão concordar com essa divisão dos versículos, mas claro que cada um vai dar o seu nome. Mas o pensamento de Paulo é construído mais ou menos dessa maneira. Do capítulo 1, 18 ao capítulo 3, versículo 20, ele vai tratar do problema. Qual é o problema que o homem tem? E o problema, a gente sabe qual que é o pecado. Por isso que a última pregação que eu fiz aqui era todo mundo é tudo farinha do mesmo saco. Nós temos um problema e somos, por esse problema, todos igualmente condenados ao afastamento eterno de Deus. No entanto, Deus, e eu gosto de pensar dessa forma, Deus não se conformou em ficar longe do homem. Olha que interessante, Deus não precisa do homem, Deus não precisa da gente. Deus é Deus, já dizia aquela canção, Deus é Deus, se tudo der certo, Deus é Deus, se der errado, Deus continua. Então, Deus não precisa da gente, mas Deus nos ama tanto e não se conformou em ficar longe da gente. Por isso, Ele providenciou algo para a gente. Ele providenciou um plano, e essa providência de Deus é descrita dos capítulos 3, versículo 21, ao capítulo 5, versículo 21. Então hoje a gente vai fechar a questão da providência de Deus. Depois, a partir do capítulo 6, vai falar sobre o propósito de Deus. Depois vai falar sobre a maneira como Deus lida com o povo de Israel e com todo ser humano. Isso o professor também chama de a prática de Deus. A partir do versículo 12, o produto final. E por fim, a conclusão na segunda metade do capítulo 15 até o capítulo 16, com diversas saudações.
Mas nós estamos aqui no capítulo 5, fechando a sessão que fala a respeito da providência de Deus. Se você acompanhou as outras pregações ou já leu a carta aos Romanos, você sabe que depois de falar sobre o problema que todo ser humano tem, sobre a complicação que nós mesmos causamos com o pecado, no versículo 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai demonstrar no capítulo 4 que mesmo Abraão foi também justificado pela fé, porque a própria palavra diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado a ele como justiça. Então não foi pela lei que Abraão chegou até Deus. Não foi por uma prática religiosa, por um rito, mesmo porque Abraão existiam outros tipos de rito e a proposta de Deus foi uma proposta para Abraão sem rito. Abraão não estava seguindo um sacerdote, Abraão não estava seguindo uma confissão, não estava seguindo já escrito, Abraão estava seguindo a voz de Deus. E porque ele creu em Deus, isso foi imputado para ele como justiça. E essa crença de Abraão em Deus veio por meio da fé. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos filhos de Abraão pela fé, porque Abraão é o pai da fé, aquele que creu e obedeceu a Deus e de quem descendem todos que pela fé também creem nele. E aí, passando por Abraão, chegando no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai falar que essa justificação, ou seja, nós sermos declarados justos, nos dá paz com Deus, mas essa paz não é simplesmente uma paz existencial. É o fim da inimizade. É como se, o pecado, nós tivéssemos nos tornado inimigos de Deus. Estamos de um lado do tribunal e Deus de outro. Mas, quando Jesus vem, ele estabelece a paz, ele pacifica a situação, ele resolve. E assim, de inimigos, nós passamos a ser chamados, como cantamos, amigos de Deus. Nós somos amigos dele por causa de Jesus. E aí, a partir aqui, para fechar, o apóstolo Paulo vai usar uma última comparação entre aquilo que nos deu o problema, mas aquilo que também nos dá a solução, porque o presente supera a ofensa. O presente que nós recebemos de Deus supera a ofensa que nós causamos a Deus. Versículo 12 do capítulo 5. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Fala com os meus irmãos, assim como o Senhor já tem falado comigo, Pai. E que a tua palavra esteja sendo ministrada e ela fale com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Alguém observou já que eu bebo muita água? E é verdade, irmãos. E isso é uma recomendação, beba água, é bom. Quem trabalha com a voz acaba tendo que beber muita água mesmo. Então, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo vai trazer uma comparação entre Adão e Cristo, entre a morte e a vida. E ele vai usar essa palavrinha tipo, que do grego mesmo tipos, que tem a ver, a gente tem até
quem sabe um pouco sobre a edição de livro ou a parte de publicidade, existe a expressão da tipografia, que é você saber como escrever bem uma palavra a partir do seu design, o desenho de uma letra. Isso faz diferença. Por exemplo, quando você pega um livro e você acha que aquele livro está um pouco desagradável de ler, provavelmente foi utilizada uma fonte de leitura que dificulta a sua leitura. Então, a maneira como as palavras são escritas também ajuda você a ter uma boa leitura. Por exemplo, eu uso um tipo de letra para que a gente possa enxergar que ela não tem aquilo que a gente chama de serifa, ela é mais retinha. Isso facilita a leitura à distância. Então, o tipo, ele é uma representação. Ele mostra, ele é algo que demonstra ali para a gente, e Adão é chamado de um tipo de Cristo. E eu coloquei essa frase, Adão foi tipo Cristo, só que não, porque tem uma diferença também entre Adão e Cristo. E o que a gente vê aqui, a partir do versículo 12, que o apóstolo Paulo coloca para a gente, que o pecado entrou no mundo pelo pecado de Adão. Tem aí, é o elemento do pecado. Ele entra no mundo pela desobediência de Adão. E essa desobediência de Adão, ela não é imputada apenas para Adão. É como se fosse uma doença que atingiu o gene, atingiu o DNA. E esse DNA passou para todo mundo. Todos os seres humanos, que somos descendência de Adão, herdaram o pecado, herdaram a transgressão. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que mais para frente ele vai dizer que nem todos pecaram à semelhança de Adão, ou seja, nem todos tinham acesso direto a Deus, nem todos estavam no jardim, nem todos eram inocentes e cometeram o primeiro pecado, a primeira desobediência, mas todos pecaram, todos pecam. Isso significa que então a gente poderia ser considerado inocente e só Adão seria considerado culpado? Não. Isso significa que todos nós, lá no Jardim do Éden, provavelmente faríamos a mesma coisa que Adão. Nós escolheríamos o erro ao invés da obediência, escolheríamos o poder ao invés da proteção do Senhor. E só que esse pecado, quando ele entra, ele passa para o ser humano desde o seu nascimento. E aí todos estão contaminados por esse pecado, todos estão contaminados pelo erro. E a partir do momento que nós pecamos, que nós transgredimos também, que nós desobedecemos, nós confirmamos aquilo que Adão fez e confirmamos que o pecado existe dentro de nós. Então isso é a primeira coisa que vem e que o apóstolo Paulo coloca aqui. Pela desobediência de Adão, nós recebemos essa herança maldita, que é a herança do pecado. Existe ainda um outro elemento que vem como consequência do pecado, que é a morte. A morte que ela vem por causa do pecado. O afastamento de Deus é como você desligar um notebook da tomada. A bateria vai acabar. Ela tem um limite, ela tem um prazo de validade e vai cessar. Isso é a morte. A morte é a colocação do nosso prazo de validade. E ela reinou desde Adão, e aqui é colocado que é uma consequência parada que chega para todos aqueles que recebem como herança o pecado e, portanto, ela reina, ela domina de Adão até Moisés. O apóstolo Paulo coloca isso. Por quê? Porque em Moisés chega a lei. E aí alguém pode pensar, a lei então, ela resolve o problema? Não, a lei não resolve o problema. A lei ela deixa claro o que é pecado e o que não é. Por isso que ele vai dizer que sem lei não há transgressão à lei. Mas a morte, ela reina mesmo sem lei. Por que que a morte reina mesmo sem lei? Porque se o homem peca, ele sabe o que é pecado. Se o homem comete um erro, mesmo sem ter a lei de Deus, a lei que Moisés recebeu, ele sabe o que é certo e o que é errado. É só perguntar para alguém de uma cultura que não conhece a lei de Moisés. Eles vão ter, todas as culturas, elas vão ter uma legislação, vão ter um código de ética, vão ter uma moral. É isso que Paulo coloca no capítulo 2. Então, quando Paulo diz que sem lei
não há transgressão, ele está dizendo que não há transgressão à lei. Não é que todo mundo, antes da lei, não tinha pecado. Não, tinha pecado e tinha morte, mas não tinha a lei para mostrar o pecado e para apontar que existia um caminho de obediência. Esse caminho não estava na lei, estava impresso no coração de cada um, mas o pessoal meio que tateava. Mas tanto eles sabiam que era errado, que havia pessoas justas, como é o caso de Noé, que foi salvo da condenação no meio de uma sociedade completamente perversa. Havia Abraão, que sabia e ouvia a voz de Deus. Havia Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Havia pessoas que, de uma maneira intuitiva, porque Deus se revela na natureza, poderiam obedecer a Deus, mas não havia a lei para mostrar, olha, isso aqui é o que agrada a Deus e isso aqui é o que desagrada a Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo, a lei, ela é boa, ela teve o seu lado positivo, ela indicou para a gente o caminho. O problema é que a lei não traz vida. A lei mostra o que é a morte. É aquela placa que eu falei da outra vez. Ela mostra, se você ultrapassar nesse lugar aqui, você corre risco de morte. Essa é a função, esse é o objetivo da lei. Só que, como tipo de Cristo, Adão, ele veio para o mundo sem pecado. Por isso ele é tipo daquele que haveria de vir. O problema é que, diferente de Cristo, por isso que ele é tipo Cristo, só que não, ele pecou. E nós todos recebemos a herança do pecado. Mas não fique com raiva de Adão. Lembre do seu próprio pecado. Porque você também pecou, porque você e eu também pecamos. Mas tem solução para o nosso pecado. Entretanto, não há comparação entre a dádiva, o presente, e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A partir de Cristo, a gente deixa de ter o reinado da morte, o reinado da lei que mostrava a morte, e passa a ter um novo reinado. Cristo veio sem pecado, como Adão. Ele veio sem pecado. Isso ressalta a humanidade de Jesus. Isso ressalta que ele é a sincronia perfeita entre a criação e o Criador. Agora, não haveria efeito aquilo que ele fez se ele não fosse divino. Então, na fé cristã tem uma coisa que é um pouquinho complicada, que é essa união hipostática, ou união perfeita que em Jesus está o divino e o humano. E não dá para você separar. E a gente até tem que falar e ensinar sobre isso, porque às vezes há pregadores que tropeçam nisso. Então o que a gente tem que falar certinho é que Jesus é 100% Deus e 100% homem e pronto. Mas qual é a prática disso? Por que isso é importante? Sendo 100% homem, Jesus veio, Jesus se identifica conosco, Jesus sabe o que é ter fome, Jesus sabe o que é ter frio, Jesus sabe o que é tentação, Jesus sabe o que é sofrer pela morte de um amigo ou de um parente querido. Jesus conhece as nossas dores e conhece também as nossas capacidades. Hebreus vai falar que nós não temos um sumo sacerdote que não se identifique conosco, mas temos um sumo sacerdote que, como nós, sofreu todas as coisas, mas ele superou. Ele é vencedor, ele venceu tudo. Então, em Jesus nós temos alguém que se identifica. Tem aquela música bonita, Deus não está, que é nas estrelas, né?
Deus não fica longe lá no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Porque Jesus veio para se identificar, para andar, para caminhar junto com a gente. Então Jesus é 100% humano. E para morrer precisava ser 100% humano. E para ser o novo Adão precisava ser 100% humano e sem pecado. Tanto, como Jesus também é 100% divino, a sua morte inocente resulta na sua ressurreição. E com isso, dá poder para que a gente tenha e receba a justificação. Para que a gente seja salvo. Para que a gente tenha de volta relacionamento com Deus. Para que a gente volte a ter ligação com o Todo-Poderoso. Muitas pessoas buscam o sentido da vida. E a gente se perde no sentido da vida porque a gente perdeu quando nós fomos afastados de Deus no pecado. O sentido da vida é viver para Deus. E a gente recebe sentido para a nossa vida quando a gente é religado com Deus. E Jesus possibilitou isso pela graça. A graça, então, ela supera o primeiro pecado. Esse é o primeiro efeito da graça. Ela anula o pecado de Adão. Ela anula a desobediência original, aquilo que é chamado de pecado original, a primeira desobediência do homem. Só que ela não faz só isso. Como foi o ser divino que morreu, como foi Deus quem fez a obra, e ele faz a obra completa, ele não resolve só o primeiro pecado, ele resolve todos os pecados que vieram como consequência do primeiro pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que ela transborda em graça. A graça supera, o presente supera a ofensa. Porque ele não só perdoa o primeiro, ele perdoa todos. Ele perdoa todos que foram cometidos e ele perdoa todos que serão cometidos. É muito superior, é muito maior. E essa graça que está disponível a todos, por isso que aqui, no versículo 17 vai dizer, se pela transgressão de um só a morte reinou por muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E no versículo 16, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões, ou seja, a dádiva veio quando já tinha sido cometidos vários pecados, e apagando tudo isso, trouxe justificação. Versículo 18, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A graça supera todos os pecados. A justiça supera a condenação. Irmãos, isso é fundamental para a nossa vida. Preste muita atenção nisso. Todos pecaram. E o juízo veio para todos, por causa de Adão. Mas a graça supera o juízo. E ela está disponível para todos que recebem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E recebe Jesus como único e verdadeiro Salvador, o pecado perde o poder. A morte perde o poder. A condenação perde o poder. Ninguém pode condenar quem recebe Jesus como Salvador e de graça a água da vida. Ninguém pode condenar. Ninguém pode vir para você que pecou ontem e falar, você é um imundo, você não presta, se mata. Não, você vira para essa voz e fala, eu creio em Jesus como meu único e verdadeiro Salvador e Ele me deu de graça a vida eterna. A graça supera todos os pecados e dá vida para quem recebe o Salvador. Também é importante explicar algo. Há alguns que vão dizer, por causa do versículo 18, que a justificação traz vida a todos os homens, então significa que
todos no fim serão salvos. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a graça está disponível para todos. E no contexto a gente entende, principalmente um pouquinho antes, que a justificação vem por meio daqueles que recebem Jesus como Salvador. É por meio de Jesus que a gente recebe a graça. E pensa bem, o juízo, ele vem para todos, mas não todos. Aqueles que recebem Jesus como Salvador, deixam de receber o juízo. Então, a graça, a salvação, anula o juízo. Da mesma forma, então, que o juízo não vem para todos, a graça não vem para todos. Porque para receber o juízo, precisa rejeitar a graça. Para receber a graça, precisa receber Jesus. Precisa ter Jesus como único e suficiente Salvador. Então, se você quer ser justificado, você precisa ter fé em Jesus. Você precisa receber Jesus como seu único Salvador. Não é o seu domingo que salva você. Não é a sua pureza que salva você. Não é a sua ética que salva você. É Jesus quem salva você. É Jesus quem me salva. E é só por meio de Jesus que eu posso ir. E em Jesus eu tenho vida. E vida completa. Vida plena. Versículo 20. Que diremos? Versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Viram aqui? Esse é o objetivo da lei. A lei, ela é introduzida para que a transgressão apareça, para que o pecado apareça, para que mostre, ó, isso aqui é errado. Isso aqui te afasta de Deus. Mas onde aumentou o pecado, porque a lei faz com que o pecado seja ressaltado, com que o pecado apareça, com que aquilo que é pecado mostre que é pecado de verdade, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos então celebrar a salvação em Jesus. Por que que esse texto foi escrito? Por que que o apóstolo Paulo colocou essas coisas? Por que que ele fez essa comparação? Ele fez essa comparação para que a gente pare de focar no pecado e na morte. Ele fez essa comparação para que a gente pare de focar no legalismo, para que a gente pare de achar que a gente consegue acrescentar alguma coisa na nossa vida por obedecer a determinado ritual religioso. E o judeu acreditava e acredita nisso até hoje, que pela sua obediência vai conseguir se aproximar de Deus. Não é possível. A gente só é aproximado de Deus por meio de Jesus Cristo. A gente só consegue chegar a Deus por meio do Espírito Santo. A vida com Deus é uma vida de fé. E para você ser santo, você vai precisar de fé. Agora, fé não é pensamento positivo. Fé é você acreditar. Fé é você seguir porque você crê. Ela vem de dentro e transborda em ação. Por que é que eu não sonego o imposto de renda? Eu não sonego o imposto de renda. Primeiro, porque Deus mandou que eu me submetesse à lei dos homens. Segundo, porque Jesus me salvou do pecado. Jesus me salvou da morte. Jesus me livrou para que eu pudesse servir as pessoas. E através do meu imposto, eu posso, idealmente, servir ao Estado. Eu posso obedecer a Deus. E eu sei que ainda que eu pague muito imposto, quem me sustenta é o Senhor. Não é Deus. Por isso eu obedeço. Por isso eu faço aquilo que Ele manda. Por isso, ao Estado, por mais pesaroso e quase impossível que isso possa parecer. Eu faço isso. Ah, mas o político rouba. O problema é dele com Deus. Faça a sua parte. Porque ele rouba, você vai roubar também.
Porque alguém comete pecado, você vai pecar também? Porque alguém trai, você vai trair também? Não. Você foi salvo para viver uma vida nova, para viver uma vida linda. Você foi salvo para viver com Deus, para viver a vida que Deus deu para você. Portanto, não olhe para o pecado, não olhe para a transgressão, não olhe para a morte. Vamos celebrar a Jesus. Vamos olhar para a vida que há em Jesus. Vamos viver a vida que Ele disponibilizou para nós de graça. Dallas Willard, um autor muito famoso, diz: peca que consome graça. Quem se santifica consome graça, mais do que um Airbus consome combustível. Porque quem se santifica sabe que depende todo dia da graça. E quanto mais se santifica, mais percebe isso. Porque mais percebe os erros e problemas que tem. E quem se santifica começa a ter um problema muito sério, que é o problema do orgulho. Porque a gente fica com a tendência de achar que a gente é. Mas aí a gente olha para nós mesmos e a gente fala junto com o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E aí a gente celebra a vida, a gente celebra a justificação, a gente celebra o que Deus deu e fez por nós. Meu irmão, pare de olhar para o seu pecado. Pare de olhar para o seu problema. Pare de olhar para a maldição. Olhe para a salvação. Olhe para a solução. Olhe para Jesus. Celebre Jesus. Louve a Jesus. Adore a Jesus. E viva para Jesus. Para terminar, alguém pode dizer, né? Eu já vou deixar o gancho para a próxima mensagem. Alguém pode dizer assim: quer dizer então que se onde veio o pecado transbordou a graça, então eu posso pecar para que a graça seja ainda mais abundante, né? Se você toma remédio para de gripe, e vamos pensar numa gripe forte, naquela que te derruba assim, você vai voltar a ter gripe para sentir o que é a cura pelo remédio? Faz sentido isso aí? Acho que não, né? Se você foi curado pela graça do pecado, você não sente vontade de voltar para o pecado. Infelizmente, a gente tem um negócio chamado natureza pecaminosa, né? Que está ali. Alguém já falou que o crente é uma guerra civil ambulante. E vive lá, pecando, brigando. Mas quanto mais você deixar a graça e o Espírito tomar conta da sua vida, menos a carne vai ter poder sobre você e menor ela vai ficando. E mais perto de Deus o seu desejo vai sendo. Viva para Deus. Busca a justificação em Jesus. Eu vou convidar que o grupo de louvor através dos cânticos venha à frente, para que nós juntos adoremos a Deus e louvemos ao Senhor. Olhos. Há alguém aqui que ainda não tem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? Olhos fechados. Apenas aqueles que são responsáveis por evangelismo ficam de olhos abertos. Se você não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a orar. Senhor meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que pelas minhas próprias forças eu não consigo. Sem o Senhor eu não dou conta. E eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E eu recebo Jesus como aquele que justifica a minha vida e me dá acesso ao Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa os pactos que eu já fiz. Anula, Pai, para que eu tenha uma aliança verdadeira com o Senhor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Há alguém que fez essa oração
pela primeira vez? Levante sua mão para que a igreja possa saber. Alguém que fez essa oração? Senhor, completa essa palavra e que alguém que esteja aqui ou pela internet que não fez essa oração, que o seu Espírito incomode para que se arrependa e receba o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora, para todos que estão aqui, para todos nós, eu quero orar junto com você, que sente a vida muito mais pesada do que ela deveria ser. Nós que estamos na igreja, que recebemos Jesus, temos a tendência às vezes de achar que a religião, de achar que os ritos, de achar que as cerimônias são a vida com Deus. Elas apontam, elas são boas, mas a vida com Deus é pela graça em Jesus. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então pega o fardo leve de Jesus. Eu te convido a carregar o fardo leve de Jesus. Pai, eu sei que tem gente aqui com o coração pesado. Eu sei que tem gente aqui que veio pensando que não suportava mais, Pai. Mas eu sei que o Senhor trouxe aqui a palavra para nós sabermos que somos salvos pela graça, Pai, por Jesus. Nós temos vida em Jesus, Pai. Vida alegre, vida leve, vida que celebra a salvação e a justificação, Pai. A gente agora pode te chamar de Pai. E isso é maravilhoso, Deus. Tira o peso do pecado dos meus irmãos, Pai. Tira o peso do pecado, do legalismo, Pai. Tira, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, liberta a gente disso. Que possamos crescer na graça de Jesus e pela fé, cada dia mais, podemos nos alegrar no autor da nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.